Louvado seja Deus, o livro de 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler no capítulo 18 e em seguida nós iremos também lá para o Salmos 91. Louvado seja Deus. Quem encontrou diz graças a Deus. Aleluia. Não despreze, irmãos, essa palavra, ame ela, creia nela, confia nela, porque é ela que vai nos garantir a vida eterna. É a palavra que transforma e muda as nossas vidas. A Bíblia fala de um morto condenado ao inferno, que estando aqui diz creu nessa palavra, mas uma vez no inferno se tornou um evangelista. Pelo menos quis, né? Ele quis ser um evangelista. Vocês lembram dele? É o rico e... não é? O Lázaro, o rico, né? O Lázaro está no seio de Abraão. Mas o rico no inferno, ele no desespero dele se tornou lá, ou quis ser evangelista. E insistiu com Abraão para que mandasse um morto, né? Pede para ressuscitar um morto e evangelizar os meus irmãos. Mas ele vai dizer para ele que lá está a palavra, lá está Moisés, a Torá, ou melhor, o Pentateuco, lá está Salmos, lá está a palavra. Se eles quiserem vir para cá, eles precisam ouvir a palavra. Não é a cura que vai te levar para o céu, não é recebendo cura e acreditando simplesmente em cura, é crendo na palavra, recebendo a palavra. Vamos então ler a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 18, verso 10. Toda a igreja lê comigo? Tão certo, toda a igreja lê, vamos lá? Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não tenha mandado a tua procura. E dizendo eles, não está aqui, fazia-os jurar que não te haviam achado, visto. Aleluia. Vocês estão congelados a boca ou minha Bíblia está diferente de vocês? Está muito diferente, irmã? Então é isso, né? Não tem nada a ver, não é o frio, não, é você. O negócio aqui é a versão mesmo. Vamos então, Salmos 91. Vamos lá, abriu a sua Bíblia? Vamos para o Salmos 91. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus, o versículo 1. Assim vocês já sentam e ficam bem à vontade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Vamos mais uma vez. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Louvado seja Deus. Senhor Deus, nos ajuda aqui, segundo a tua graça, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, diante de Deus e da sua bendita palavra, esse personagem que acabamos de falar sobre ele é o Elias. Os irmãos sabem, conhecem bem esse texto, não é? O Elias, ele havia profetizado, as crianças não conversam, tá bom? As crianças olhando para cá, ó, tá bom? Crianças na idade de vocês já, não é bom nem estar na escolinha, é bom estar aqui para aprender, né? A Bíblia diz que o Samuel crescia na presença de Deus, ele crescia, né, na presença de Deus. Então é importante que as criancinhas também, quando tem essa oportunidade, ficar bem atenta, aprendendo aqui a palavra de Deus. E os irmãos, eu já falei aqui em outra situação, em outra ocasião, do reino do norte, um reino difícil, um reino onde Elias profetizava. E aquele transtorno, aquela
não é? Confusão toda do reino, Acabe e Jezabel, e desviaram-se da presença do Senhor, ao ponto de Deus ficar muito zangado, muito triste, não é? Com o reino do norte. E ele vai ordenar 3 anos e meio sem chuva, que vai causar fome, não é? Que vai secar aquela terra, onde animais morrem, enfim, 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chover. Elias profetiza e ele vai dar as costas para o Acabe. E, queridos irmãos, só que Elias estava na presença de Deus. Ele profetizava em nome do Senhor e era um homem que ele vai dizer em oração para Deus que, apesar de todo Israel ter se desviado, ele entendia que unicamente ele havia permanecido firme. Todos pecaram, todos distanciaram, todos se dobraram diante dos ídolos de Jezabel, dos demônios de Baal. Só eu fiquei. Não é? Tem pessoas que fazem crítica de Elias nesse caminho aqui. Parece arrogância da parte dele, mas na verdade ele não via ninguém. Ele, com seus olhos físicos, ele não via ninguém. Devia ser uma tristeza, né? Você andar na rua como cristão, sendo zombado, criticado, perseguido, e você, o único crente na rua, olhando para todas as direções e não vendo ninguém. Elias estava assim. Por quê? Porque se havia alguns que não haviam dobrado o joelho, era porque Deus havia escondido. Deus vai dizer para Elias: não, Elias, não fica tão triste assim. Ainda tem 7.000 de uma nação inteira, de um reino inteiro do norte. Não sei quantos milhões havia lá, mas havia só 7.000, ainda 7.000, que não havia se dobrado diante de Baal. E esses estavam escondidos. O Senhor havia escondido. Por quê? Porque eles andavam na presença do Senhor. Tem um cidadão que ele aparece aqui, exatamente aqui, falando nesse versículo 10, que o nome dele é Obadia. O Obadia, esse senhor, ele trabalha no reinado de Acabe. E ele também é um dos escondidos. Além de ser um daqueles que o Senhor cuida dele, apesar de estar no reinado de Acabe, mas o Senhor está cuidando de Obadia. Aleluia. Irmãos, não importa onde você está, você pode estar no meio dos malignos, você pode estar no meio de pessoas muito ruins, pode estar muito próximo, quem sabe todos os dias no palácio, onde você está enxergando uma Jezabel, olhando na cara, no rosto de Acabe. Louvado seja Deus. Mas se você tem o coração no Senhor, Ele cuidará de você, Ele te protegerá. Louvado seja Deus. Aleluia. O Obadias, ele vai revelar para Elias algo muito glorioso. Elias não sabia disso. Deus não havia revelado também para Elias. Elias está pensando que está sozinho, mas o Senhor já vai começar aqui por Obadias, dizendo assim: Elias, o senhor não está sabendo, mas eu tenho cuidado de 100 homens. Eu tenho colocado esses 100 homens em caverna, e eu tenho cuidado deles. Eu tenho alimentado esses 100 homens com pão e água. Pão e água. É o que nós precisamos para a sobrevivência. Do que nós necessitamos para sobreviver aqui? Pão e água. Pão e água. É o básico para um ser humano se manter de pé. Comida e bebida. Não é?
feijãozinho, arroz e água. Feijãozinho, arroz e água. É o suficiente, pão e água. E esses 100, esse Obadia cuidava. Muito bem. Elias, ele servindo ao Senhor, tendo ele também sendo cuidado pelo Senhor. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia ainda em 1 Reis, lá no capítulo 17, vocês vão perceber, você tem Bíblia, quem tem Bíblia diz amém? Isso, não deixa congelar a mão, pega a Bíblia, não é? A Bíblia diz que nós devemos servir o Senhor com alegria e com ânimo, não é? Apresentai-vos ao Senhor com alegria, servir a Ele com alegria. Louvado seja Deus. Está ficando difícil. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos lá? Quem já encontrou o capítulo 17 diz amém? Amém. Ele ordena que não haverá chuva, e no verso 3, 17:3 da sua Bíblia está dizendo assim: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Os irmãos imaginam, Deus está tirando o Acabe de um lugar não tão longe do palácio de Acabe, de Samaria, e está colocando ele junto de um rio, que aparentemente ele é conhecido, o ribeiro de Querite. Mas Deus vai usar de um artifício, de uma forma que o Elias, ele vai ficar lá, ele vai ter água para beber, e a comida para chegar até ele, não vai por motoboy, como chama lá? Fast food, é isso? Não é? Onde o motoboy leva até lá, não é? Humanos leva lá? Não, ele facilmente seria descoberto. O que o Senhor vai fazer? Vai colocar ele junto ao ribeiro, uma forma de esconder o Elias. E coloca ele junto ao ribeiro e fala para ele: você habita lá, é para habitar, não é uma visita só. Você vai ficar quietinho lá e eu vou te sustentar. Interessante que o Senhor vai ordenar urubus que leve o pão, não é? Uma espécie de um sanduíche, não é? Pão, carne dentro do pão. E não é crua, porque a ordem para os judeus é não comer nada cru, assim como para nós também é proibido comer carne com sangue. Então o urubu ele levava lá, não é? Alguém meio, desorientado, ele diz que aquele urubu era anjo personificado em urubu, é muito ruim de cabeça. Deus usa o que ele quer. Tudo que ele criou para a glória dele, aleluia, e tudo está a serviço dele, louvado seja Deus. Ele vai ordenar que esse urubu leva, não é? 2 vezes por dia o pão, a água ele já tinha. Todos que estão ao redor, quando vê o urubu voando por lá, eles nem lá aproximam, porque pela lei é um bicho imundo, e que contamina também quem se aproxima dele. O urubu é um bicho imundo. E sabendo onde tem urubu, tem coisas mortas, é ou não é? Alguma coisa morreu por falta de chuva e tal, tem algum animal morto. E os judeus não podem tocar em nada morto, eles se contaminam. E dessa forma Deus está escondendo Elias. O Elias está lá muito tranquilo, não é? Deus usando o urubu para levar esse sanduíchão para ele, não é? Bebendo a água do rio Querite, e ele sendo protegido ali. Chegando um momento em que não dava mais para ficar ali, a coisa está ficando insuportável. Por quê? Acabe aqui, ele está procurando Elias como agulha no palheiro. É isso que o moço está dizendo. Então, Elias está sendo procurado nos reinos vizinhos e em todos os lugares. Não havia caverna onde não entravam para procurar o Elias. E o Senhor fala: não, já está ficando meio que inseguro aqui, você vai, eu já preparei uma viúva. Quando na verdade a viúva não sabia de nada, não é? Quando Elias chega lá, Deus tira Elias dali, porque o ribeiro secou, Deus envia ele para a casa da viúva, e logo quando ele chega, que ele se revela, a viúva não sabia nem quem era o Elias, e nem por que estava chegando ali.
Mas de forma inconsciente, Deus revela o endereço, revela a viúva e diz, ainda que ela não saiba, quem domina sou eu é quem vou cuidar dela, cuidar de você, da casa dela, aleluia. Basta um sim da viúva, ela creu, ela vai confiar, eu vou agir na casa dela. Louvado seja Deus. O Elias chega, se revela, não é? Bate palma, a viúva está lá já no quintal, colhendo um pouquinho de lenha para fazer o último bolo, porque a fome estava em geral, e ela vai dizer, ele vai pedir água, por fim, um bolo. Eu não tenho nada, mas o que tenho aqui é só para fazer um pequeno bolo para mim e o filho. A gente come logo em seguida e espera a morte chegar. Ele vai dizer, não, antes de fazer para você, faça um bem pequenininho para mim. Não use a farinha toda. Ele não está pedindo para usar a farinha toda. Você vai usar uma parte da farinha, bem pequenininho mesmo. Traz um bolinho bem pequeno para mim. Porque Deus está dizendo que não vai faltar. Azeite na botija e farinha na panela. A viúva que já estava sendo transformada por Deus, não é? O Senhor já estava à distância trabalhando no coração da viúva. Ela que até então não estava entendendo nada, mas Deus já havia dito para Elias lá no ribeiro de Querite, que a viúva já tinha sido preparada por ele para sustentar o seu profeta. Louvado seja Deus. Ela creu, irmãs e irmãos, fez um pequenininho bolo, trouxe para Elias e em seguida foi fazer para ele e o filho, e o milagre aconteceu. Olha aí, o versículo que eu quero ler com vocês é o 9. Ele vai dizer assim, ó: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva que cuide, ou que ali te sustente. A viúva vai te sustentar. É uma coisa muito misteriosa, difícil de entender. Ela vai dizer que não tem, como já disse aqui nos versículos a seguir. O verso 13 vai dizer assim, ó: Elias lhe disse, não temas, vai, faze como disseste, mas faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-o aqui fora, depois farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor. Ele profetiza, e a viúva está ouvindo, a viúva creu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não te acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A mulher, ela sustentaria a Elias com as bênçãos que o Senhor colocaria dentro da casa dela, porque ela creu. Ela iria crer, o Senhor ia multiplicar, ela sustentaria Elias, e ela estaria em todos os dias da seca, sendo abençoada. Ela seria ricamente abençoada. Vizinhos e todos os demais, em condição difícil, sem saber o que fazer, batendo de porta e não tendo o que comer, a viúva teria comida. Ela comeria, ela e a sua casa, até que o Senhor mandasse chuva sobre a terra. Louvado seja Deus. E ela creu, queridos irmãos. Olha o versículo 15. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite também não faltou, conforme a palavra do Senhor. Não é? Quando você volta no versículo 19, está dizendo que Elias e ela e a sua casa. Eu tento entender aqui essa casa. Por que não citou só o filho? Por que casa? Por que cita o Elias, cita ela e cita a casa? Quando você pensa nisso, não dá para você perceber que tem mamãe ali, tem papai, tem irmãos, tem irmãs. A casa da viúva ficou cheia, porque o Deus que operou lá atrás na destruição de Jericó, salvando Raabe, salvou também toda a casa de Raabe. Aqui não é diferente, irmãos. Está nas entrelinhas. A viúva, ela vai
ter a sua casa, a sua família dentro da casa dela, e ela vai usufruir dessas bênçãos de Deus, aleluia. Em todo o tempo da seca, a viúva e a sua casa, a sua família, está participando do banquete de Deus, das bênçãos que dos céus vieram para a vida dela, aleluia. Queridos, nós precisamos confiar nessa palavra. Você não pode duvidar desse Deus da provisão. Louvado seja Deus. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão perdendo a fé. As pessoas estão dando as costas para essa palavra. As pessoas estão, se distanciando de Deus, mesmo tendo alcançado bênçãos. E essas experiências de fé para a sua vida, isso não representa nada. Amém, irmãos? Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Não se distraia, não. Você não pode ficar, deixando que a fé se vá, deixando que a esperança se vá. Você não pode deixar que essa alegria que Cristo colocou no seu coração murche, que isso acabe. Não pode. É necessário que você viva como essa viúva, aleluia, as delícias que Deus tem para você, para nós. Nós precisamos acreditar nisso. E tem mais, a bênção de Deus não é só para um, é para a família. Ele quer que a sua casa seja abençoada, seja ricamente coroada com as bênçãos de Deus. Quando você olha para os Salmos 91, você não fica maravilhado? Isso aqui é um testemunho de Moisés. Moisés está dando testemunho de vida. Quem escreveu foi Moisés. E Moisés está dizendo, ele está contando a história aqui, que no deserto, ele confiava no Senhor, Israel confiou no Senhor, louvado seja Deus, e que eles habitavam em pleno deserto, na companhia de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele está dizendo, queridos irmãos, que aquele que confia no Senhor pode estar no deserto, está seguro no Senhor. A Bíblia diz que logo quando sai do Egito, que tem um problema com o faraó está vindo atrás e Deus se interpõe entre Israel e o faraó tenta enxergar Israel, mas não consegue. Dá para ouvir até o barulho dos passos dos judeus lá. Está aqui na frente, ele está aqui na frente, ele está um pouquinho à frente, mas não consegue ver, porque quem esconde é o Senhor. E se o Senhor, irmãos, esconde, o Senhor guarda. Quem esconde, quem te guarda, quem te protege, quem te livra é o Senhor. E ele está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, tem que perceber esse descanso. Aleluia! Aleluia! Os cristãos estão ficando meio pirados. É guerra na Ucrânia e que para ele está tendo problema aqui. É economia, irmão, a economia, não é? Está sabendo, a gente está sabendo disso, não é? A Rússia também exporta para cá, não é? Tem o problema chama do adubo lá, né? É adubo mesmo? O fertilizante lá, né? Que vem para nossas terras, vem da Rússia. E aí? Irmão, tá tudo, atrapalhou tudo e tal, e as dificuldades estão para vir. Dificuldade? Não. Israel estava no deserto. Israel não plantou, Israel não colheu. As roupas lá por 40 anos não rasgou. O sapato sequer furou, não furou o sapato. 40 anos, irmãos, comendo o maná, que eles deram o nome de maná, mas até hoje não sabe o que é aquilo. A Bíblia diz que Paulo vai dizer aos Coríntios que eles comeram de um pão espiritual e beberam de uma água espiritual. Aleluia. Por quê? Moisés tocava na rocha e a água saiu. Que negócio é esse?
A rocha está lá, entendeu? Uma pedra seca, e de repente Moisés toca com a vara e a água sai. E não sai pouca água, porque a nação toda de milhões vão beber, e a água vai jorrar, vai fazer um rio, onde os animais também vão beber. Daquela água beberam os homens, e beberam também no deserto os seus animais. Aquilo era demais. Deus sustentando os homens e todos os animais de Israel, dos judeus. Então o pão que eles comeram era espiritual. Tentaram dar o nome de maná, mas até então não se sabe o que é. Não se sabe o que é, não é? Paulo vai dizer, era espiritual. Quando Satanás tentou Jesus, vai dizer assim, nem só de pão vive o homem. Por que isso? Porque nem só de pão vive o homem. Porque Israel viveu 40 anos no deserto sem comer pão. Sem comer pão. Comeram de algo espiritual que saiu da boca de Deus. Eles permaneceram por 40 anos comendo e bebendo o que os céus deu. Irmãos, e ele vai continuar testemunhando. Estou encerrando aqui. Aleluia. Nesse Salmos 91, eu fico encantado com isso aqui, porque ele vai dizer assim, ó, ele te cobre com as suas asas, ele te cobrirá com as suas penas. Olha aí, isso fala de proteção. Ele aqueceu Israel, penas, ele aqueceu. Israel é gelado, irmãos. Israel, ou melhor, o deserto é gelado. Eu tive a oportunidade de ir no Egito e fui até o Sinai. Irmãos, aquilo é um gelo. Você pode colocar todas as roupas e sair à noite ali. A gente saiu meia-noite para ir para o Monte Sinai, sabe? Mas tão pesado de roupa e tremendo. É muito gelado. E ele está dizendo que Israel foi protegido. Aleluia. Ele aqueceu. À noite tinha claridade, uma cidade clara em pleno deserto. Durante o dia, o sol ninguém suporta, mas ele também abriu o seu guarda-chuva, o seu guarda-sol sobre os judeus, sobre Israel. É ele protegendo. Olha aí, a sua fidelidade será o teu escudo e broquel, não é? O broquel aqui é uma proteção de braço, sabe? O Senhor protegeu eles em tudo. E ele vai dizer no verso 9, se fizeres do Senhor o teu refúgio, é para nós isso aqui, se você fizer do Senhor o seu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa, a sua tenda, a sua casa, a sua morada. Se você fizer do Senhor a sua habitação, se você confiar nele, deixar de se apegar às coisas, deixa de se apegar às coisas. Nós não temos mais participação com idolatria, não tem nada de Baal no nosso caminho. O nosso negócio aqui não é Cristo. A gente só dá glória a Deus, aleluia, glória a Deus e aleluia, não é isso? O porquê duvidar? Creia nele, confia nele, espera nele, não é? E essas pragas não chegarão à sua casa. Tem pessoas que na pandemia aí, ninguém podia chegar, nem cristão podia entrar na casa, não é? A gente ia fazer uma visita na pandemia, estava lá a família descrente, sem Deus, fechava o portão e dizia para os velhos, não entra ninguém. Você não vai para a igreja e nem tampouco vai receber pastores aqui com Santa Ceia e nem para orar por você. Porque a mão dos pastores deixou de ser mão abençoada, passou a ser uma maldição. Você tinha que melar ela de álcool primeiro, com muito álcool, para depois passar o óleo para ungir. E olha lá, né? Ainda recebia a oração, a unção, com medo, assustado. A mão cheia de álcool e um pouquinho de óleo assim, ainda tinha que olhar para ver se estava pingando álcool, né? O gel. Se não, entendeu? Essa sua mão, pastor, pode me matar. Essa sua mão não é mão abençoada mais, não é mão que abençoa, são mãos que amaldiçoa.
Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Os santos, os salvos, eles não ficaram presos, aleluia, em todo o tempo confiaram no Senhor. Aqueles que mais correram, fugiram e se esconderam, esses morreram, muitos perderam a vida, aleluia, não saindo sequer de casa, preso lá, não é? Aquele cuidado todo, mas aqueles que foram para a igreja, reuniram em oração, ou dentro de casa, ou em lugares qualquer, sabe, quem sabe na casa do vizinho, no quintal, aí a polícia veio porque o vizinho chamou. Aqui no sul mesmo aconteceu isso, reunião de oração, polícia levava o pastor algemado, quem lembra disso? Aqui em Santa Catarina, terra de vocês, levou preso, parou com a reunião, mas os irmãos continuaram glorificando o Senhor. Eles não tiveram o coronavírus e nem tampouco a morte, não vê a morte como o fim de todas as coisas, mas a morte para eles é uma porta que se abre para encontrar Jesus. Você precisa confiar nessa palavra. O desejo da minha alma, queridas irmãs e irmãos, é que o Senhor nos encha de fé, que o Senhor renove em nós essa esperança. Louvado seja Deus, aleluia. Se nós continuarmos assim, com essa fé fraca, não é, com esse desejo pouco de vir à igreja, com essa ideia mais de viagens internacional, né? Conhecer museus e coisas mortas. Tem muito assim. A maioria das excursões é tudo para ver coisas mortas, é ou não é? Não é? É museu, irmão. A gente quer ver museu e coisas mortas, histórias mortas. Não, irmãs, não é pecado isso, você fazer suas viagens internacional. Eu gosto também, eu gosto da arqueologia, eu amo isso, eu amo história, amo museu. Meu Deus, eu amo essas coisas. Mas você não pode se desprender da casa de Deus e de Cristo, se apegar a isso e esquecer de Deus. Cristo está vindo, Cristo está às portas. A qualquer momento, olha os hinos que ouvimos, olha a mensagem que estamos ouvindo. Cristo está vindo. Nós estamos preocupados com a vinda de Jesus? Será que estamos? Será que nós estamos mesmo preocupados com a vinda de Jesus? Ou isso para a gente ficou assim muito no passado? Os nossos pastores há 50 anos falavam muito da vinda de Jesus. Mas hoje, irmão, o negócio está muito assim mudado, né? A gente fala da vinda de Jesus, mas não está muito preso a isso não. Se ele quiser, esses dias eu ouvi um presbítero, e ele dizia o seguinte: pastor, se Jesus quiser, ele vai nos salvar. Agora, se ele não quiser, pastor, ele pode nos mandar para o inferno também. É simples assim. Eu ouvi isso de um presbítero. Pastor, para que essa preocupação toda com a vinda de Jesus? Vamos servir a Deus aqui, nesse plano e tal, dar glória a Deus, aleluia. Quando ele vier, se ele nos quiser levar, ele vai levar. Se ele não quiser, manda a gente para o inferno. Eu falei, você está louco, louco. Ele não nos chamou para ficar aqui. Ele não se revelou a nós para nos mandar para o inferno. Ele se revelou a nós para nos levar com Ele, para estar com Ele e morar com Ele. Amém, meus irmãos? Quem tem essa esperança ainda diz amém. Levanta a mão assim, levanta a mão. Aleluia! Só para encerrar aqui, 36 de Jeremias, e versículo 26 diz assim: antes deu ordem o rei, um rei de Israel, já nos caminhos da destruição por Nabucodonosor, e Jeremias profetizando, ele deu ordem a esses homens aqui, Jerameel e Ameleque, Saraías, enfim, dizendo que prendessem a Baruque e o escrivão e a Jeremias. Prendam o escrivão Baruque e também prendam Jeremias o profeta. O Senhor, porém, os haviam escondido. Quem é que vai achar Jeremias se o Senhor escondeu? Ele mandou a palavra, profetizou para o rei e os seus grandes,
e agora bravos queimou os escritos que Deus havia enviado e disseram: nós vamos agora pegar o Jeremias e o seu escrivão, o Baruque. E Deus vai e esconde Jeremias. Aonde Jeremias foi escondido eu não sei. Irmãos, Deus pode esconder atrás da porta e o inimigo passa e não acha. Quem já viu esses milagres? Irmãos, eu já presenciei isso, não é? Eu já passei por bandidos assim, em lugares terríveis lá na Pauliceia, não é? Ali em São Bernardo, não é? Numa ponte, não é? Era passar e ser assaltado ou coisas piores, não é? E você passa por eles assim, entendeu? Você pode até dar uma boa noite. Boa noite. Eles não respondem, entendeu? Eles ficam assim, ó. Eles não respondem. Por quê? Ele não te viu. Eles não te viram. O Senhor me escondeu. O Senhor te esconde na hora da calamidade, na hora do desespero, na hora das confusões que está para vir, porque a coisa está para apertar sim, mas confia no Senhor. Aquele que te abençoou até aqui vai continuar te abençoando. Irmãos, aproveita todas as oportunidades e bênçãos já alcançadas para você segurar nisso. Não esqueça do que Deus já fez na sua vida. Eu ouvi umas experiências ontem, domingo, né? Do pastor Jário aqui. Eu fico feliz, pastor Alceu, sabe? São testemunhos que a gente ouve assim, que eu fico maravilhado. Mas todos nós temos uma esperança, uma experiência de fé ou outra. Quem aqui tem experiência de fé, levanta a mão. Levanta a mão. Uma experiência de cura, não é? Um milagre de libertação, uma situação ou outra. Você tem. Tem uma experiência que eu conto para encerrar aqui, prova de que o Senhor nos esconde, Ele provê tudo, protege. Eu estava com a Márcia, tá aí, não deixa mentir, tá do lado, não é porque minha esposa, ela vai coitar o erro, de jeito nenhum não. Eu estava vindo de uma reunião de Caraguatatuba, em São Sebastião, Caraguatatuba, litoral norte nosso de São Paulo. Eu subi a Tamoios para sair em São José dos Campos. E o meu carro faltou combustível, deu um problema lá no reloginho lá e por fim não marcou. E eu subi a Tamoios, subindo a Tamoios, sou da serra, subi a serra. No que eu cheguei na planície, para logo em seguida pegar um outro morro, o carro começou a tossir. E ele começou, aquele movimento de acabou o combustível. Aí, e eu fui, sabe, naquela dificuldade. E logo à frente, uma rodovia nova, que é a Trabalhadores, né, pessoal? Ayrton Senna hoje parece, uma rodovia nova que não havia sido inaugurada ainda. Ela tinha acabado, sabe, de ser feita, praça de pedágio inativada, as guaritas lá. E aí, na hora, eu falei: Márcia, acabou o combustível do carro. E antes que ela respondesse alguma coisa, o Senhor falou assim: entra pela rodovia nova. Falei: Márcia, Deus está dizendo para entrar na rodovia nova. Eu citei o nome dela de novo. Deus está dizendo para entrar na rodovia nova. E ela não questionou, também acho que nem entendeu nada, porque na rodovia nova não tinha nada, não tinha lanche para os meninos, não tinha posto de gasolina, não tinha nada. É tudo novo. Tinha acabado nem inaugurado tinha ainda, mas estava assim, os cones, e eu entrei na rodovia nova, entrei e o carro deslizou, sabe, aquele plano assim, bem no pé do morro, para ir para um outro lado, para São José dos Campos. Eu peguei ali, e ele deslizou. Aí o carro foi indo assim, eu falei: meu Deus, que mistério é esse, Aí quando chegou na praça de pedágio, bem em frente à praça, o carro morreu. Aí, praça de pedágio, sem ninguém. E eu não via nada. Do lado, assim, na parte mais alta, no morro, tinha uma guarita. Aí, de repente, eu vi que alguém gritou lá de cima: a paz do Senhor! Lá de cima da guarita, a paz do Senhor. Aí, eu, do lado de cá, eu abaixei assim, passei o meu olho pela Márcia: a paz do Senhor! Ele falou assim: acabou o seu combustível, lá de cima. Acabou o seu combustível. Mas a sua família vai ficar aqui. E você vai comigo em São José buscar combustível. Irmãos, eu só fui ouvindo. Eu não tinha galão, o galão é deles. Nunca havia entrado numa viatura.
Ele não podia ter feito aquilo por lei, tinha que chamar um guincho, multar por ter deixado acabar o combustível, mas como era coisa de Deus, e ficou os colegas lá em cima, cuidando do meu carro, e a Márcia e os dois filhos, e ele me colocou na viatura com um galão dele, fomos até São José, e eu trouxe a gasolina, coloquei no carro, e ele falou para mim e para ela assim, ó, a rodovia é toda livre, está toda livre, e é só de vocês, vão em paz, e que Deus vos abençoe. Meu Deus do céu, aquele carro nunca andou tanto igual andou naquele dia. Irmãos, são experiências que parecem simples para algum, mas isso são coisas fortes, são coisas grandes que Deus opera em nossas vidas, para quando vier tempos piores, você lembrar que Deus curou seu filho, que Deus operou na sua casa, que Deus operou na sua vida, de ordem financeira, espiritual, física. Deus fez alguma coisa por cada um de nós. E nós não podemos agora abandonar Ele, dar as costas para essa viva esperança. Fica de pé, fica de pé.